Olá, tudo bem com vocês? Por que tem gente no Brasil que se recusa a se politizar? Que se recusa a ter a informação? Que se recusa a entender fatos? Porque não é possível que, com tudo que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos, essas pessoas ainda sejam capazes de negar fatos e realidade. E estou dizendo isso porque Alexandre de Moraes esteve presente no show do Caetano e da Maria Bethânia no Allianz Parque, em São Paulo, e um coro de muitas vozes que gritavam sem anistia, sem anistia. E eu achei muito importante que esse coro fosse ouvido e ecoado Brasil afora. E por quê? Porque quem está com esse discurso é o discurso de quem se politizou, de quem não está simplesmente nessa luta esquerda-direita, Lula-Bolsonaro, mas que entendeu o que está acontecendo e o que está em curso no país. Então, Alexandre de Moraes foi recebido com o grito de sem anistia. E eu acho que esse grito precisa ser ouvido nas ruas, nas praças, nos campos, nos estádios de futebol. Para quem sabe assim, muitas mentes adormecidas e muita gente que está alheia ao que está acontecendo, porque o lado de lá, que é o lado que tentou o golpe, ele tenta vender o discurso de que isso é perseguição política. Mas não é perseguição política. Você está falando de fatos? E a frase é: contra fatos não há argumento. E qual que é o fato? Tentaram um golpe de Estado no Brasil. E repito, não é porque não foi bem sucedido que não houve a tentativa e não tem que ser punido. E ainda bem que essa história de anistia está cada dia morrendo. Cada dia se fala menos. Até no Congresso, que estava em alta falar sobre esse assunto, as pessoas começam a entender de que isso não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Primeiro porque a gente não pode deixar gente que tentou um golpe dessa natureza, falando até em executar autoridades da República. A gente não pode falar de anistia, de impunidade. Porque se acontecer, eles fazem de novo. Aí você não tem nenhuma dúvida. E segundo, que isso não vai ocorrer, porque nós temos hoje na corte um ministro corajoso, como é Alexandre de Moraes. E essa coragem do ministro foi demonstrada ao país desde 2022, quando eles tentaram a todo custo melar a eleição, o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, e o ministro mostrou pulso firme. Ele não está para brincadeira, que ele foi indicado para esse cargo para fazer jus ao próprio cargo. Então essa voz ecoada no Allianz Parque, ela precisa ir Brasil afora, para que a gente comece a derrubar essa ideia de que é perseguição política, como se Bolsonaro e sua turma fosse um bando de coitados que tentaram salvar o Brasil e tem alguém que não os permitiu, e que hoje eles são os perseguidos, porque tentaram fazer o bem para o país. Eles não tentaram fazer o bem para o país. Eles queriam o poder para eles.
E as pessoas não se dão conta de que se ele tivesse tido êxodo nesse golpe, as pessoas não têm ideia de como estaria o país hoje. Então é de extrema importância que se grite aos quatro cantos do país, para que, enfim, a gente comece a mudar o discurso e que essa turma saia desse discurso da perseguição política e que as pessoas entrem na realidade. Então é muito importante, porque a gente vê, por exemplo, um Silas Malafaia que usa até o nome de Deus. Ele fala de justiça divina. Mas Malafaia, se a gente tivesse que falar aqui de justiça divina, a justiça divina não... Se você tem Deus como um justo juiz, a justiça divina não é só para um lado. Se é justiça, ela tem que ir para qualquer lado que precisar ser feita a justiça. E o que a gente percebe, Malafaia, é que a justiça, tanto humana como a divina, como você fala, teria que cortar para o lado de vocês. Vocês que estão sendo injustos, praticando a injustiça. Quando vocês tentam fazer com que uma tentativa de golpe de Estado nesse nível seja que a gente trate isso como um mal menor. Ah, não foi nada não. Isso é gravíssimo. E aí Malafaia alimenta nas pessoas o fanatismo político. Alimenta. Quando ele diz que é perseguição, que é o ditador da toga, ele tem que sofrer o impeachment e ser preso. Quando ele diz isso, ele muda os fatos, a realidade. E ele não está politizando as pessoas. Ele está fanatizando. As pessoas estão com esse discurso do fanatismo, da cegueira. E esse coro ouvido na presença do Alexandre de Moraes é um coro de pessoas que estão politizadas. E esse grupo que pede que não haja nenhum tipo de anistia para essas pessoas, é esse grupo e esse coro que precisa ser ouvido. E digo mais, se Fátima de Tubarão pega 17 anos, sendo ela eu vou usar aqui, a base do golpe, você vai falar de anistia para o cabeça, ou os cabeças, e ele vem, Malafaia, tentar fazer parecer de que essas pessoas são inocentes, de que essas pessoas estão sendo perseguidas, oprimidas pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ditador da toga, como ele diz. É ruim esse discurso. Porque esse discurso não mostra a verdadeira face do bolsonarismo, do Bolsonaro. Ou desse grupo que tentaram tomar o poder no Brasil à força. Então as pessoas se recusam a se politizar, a se inteirar, a pesquisar. Acho incrível. Quantas vezes eu recebo comentário aqui no meu canal, as pessoas dizem, você é um mentiroso, está falando mentira. E às vezes eu digo, cara, a informação está aí, para quem quiser ver. Agora, simplesmente você taxar o outro de mentiroso, quando são eles que defendem o direito à mentira. Porque quando eles dizem que o país está tirando a sua liberdade de expressão, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que querem toda a liberdade para mentir,
para proferir mentiras contra o outro. Não é, Malafaia? Quando se defende a tal da liberdade de expressão para inventar mentiras, isso fere o princípio, não sei, ético, moral, humano, religioso. Fere qualquer princípio, qualquer um que você quiser citar. O que eu deixo aqui para vocês é muito importante que a gente se politize, que a gente entenda o que está acontecendo, que eu vá buscar a informação e que não existe nenhum tipo de perseguição. Nada. Alexandre de Moraes está apenas tentando fazer o papel que a ele é devido. Qual que é o papel? O papel de alguém que tem que julgar aqueles que foram contra a Constituição, aqueles que tentaram um golpe de Estado, aqueles que não aceitaram o resultado das urnas, da eleição, aqueles que não aceitam a derrota ou a vitória dos seus adversários políticos. Isso é o papel dele, e ele está fazendo o papel dele, corajoso. Então, parabéns aqui mais uma vez ao ministro Alexandre de Moraes, e eu costumo repetir, independente de que ala ideológico o ministro está, aqui não existe uma questão ideológica, existe uma questão de justiça. Então, parabéns ao ministro. Lamentável as declarações do Silas Malafaia, inclusive dizendo que Deus, se Alexandre de Moraes não for julgado pela justiça do homem, pode ser julgado pela justiça divina. Lamentável essa fala. Então, eu quero apenas terminar dizendo que o grito e o coro que foi ouvido no Allianz Parque é de pessoas politizadas. E o grito e o coro que se ouve da boca de Malafaia está despolitizando as pessoas. Está levando as pessoas para um caminho apenas do fanatismo político, para que elas não enxerguem absolutamente nada do que está acontecendo no nosso país. E isso é muito grave. Então, vamos tentar, cada dia mais, buscar a informação concreta, real, fatos. Porque só assim a gente pode fazer com que esse coro, o Allianz Parque, seja ouvido Brasil afora. E que, enfim, assim como o discurso de anistia está acabando, que também a gente acabe com esse discurso de perseguição política. E que as coisas comecem a ir para os seus devidos lugares, inclusive todo esse grupinho que tentou esse golpe de Estado, eles sejam punidos pelas suas ações. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e você que é inscrito no meu canal, por um valor bem baixo por mês, você me ajuda aqui nesse trabalho, tá bom? Torne-se membro e muito obrigado.